O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na última sexta-feira que, abro aspas, todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento, fecho aspas. Vamos ao vídeo. Vamos investir em pessoas que têm afinidade conosco, pessoas que amam as suas famílias, que respeitem o seu próximo, pessoas que se preocupem com a propriedade privada, com o seu legítimo direito à defesa. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Eu armei o máximo possível o meu povo. E a prova de que estava no caminho certo é que o número de mortes por arma de fogo caiu ano a ano em meu governo. Então, plantamos sementes pelo Brasil. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Mas eu perdi uns minutinhos antes do programa fazendo aqui, só anotei um papelzinho, comecei a fazer algumas anotações para ver se o que o Bolsonaro estava falando, se as coisas que ele estava falando, se faziam sentido ou se não faziam sentido, porque o pessoal acusa o presidente Bolsonaro de falar besteira, etc, etc. E aí eu fiquei aqui lembrando, né, pensando assim, quais foram os regimes totalitários que o mundo teve, principalmente século XX, né, e século XXI. Aí eu comecei a pegar meu bloco de notas aqui e falar, bom, óbvio, a Alemanha é nazista, né? Aí eu falei, bom, a Alemanha é nazista, a gente sabe que, na verdade, o desarmamento da população da Alemanha, ela começou logo depois da Primeira Guerra Mundial. O próprio tratado o próprio Tratado de Versalhes já tem cláusulas de desarmamento dentro deles. Os nazistas ampliavam o direito. É muito interessante porque, no caso dos nazistas, eles ampliavam o direito de posse de armas de um grupo de cidadãos, que eram cidadãos confiáveis, né, os membros do partido, enquanto proibia outras categorias inteiras, os judeus, etc., o cidadão de bem, as pessoas comuns, de terem arma. Então, ponto para o Bolsonaro, realmente os nazistas, não foi só que os nazistas desarmaram a população da Alemanha já estava desarmada e os nazistas fizeram uma coisa parecida assim com o governo atual, onde um grupo pode ter arma livremente, que são os traficantes, o ministro da Justiça vai lá, visita a comunidade dominada pelo tráfico, o presidente em campanha bota boné do CPX e esses podem ter armas sem serem perturbados, enquanto o cidadão comum ele tem as armas tomadas, né? O Mussolini, eu fui ver também, passei para o próximo regime, Mussolini, 26, o Mussolini implementou essas leis que o Kim estava falando, bacana ele ter visto na Biblioteca Nacional. Em 26, o Mussolini começou a proibir a posse de armas de fogo, e também foi muito interessante, porque o regime do Mussolini também começou com a população bastante armada, e foi ele que facilitou esse desarmamento da população, uma coisa que o Getúlio Vargas depois foi lá e copiou no Brasil. O Franco, na Espanha, fui anotando aqui as ditaduras, o Franco, na Espanha, quando Francisco Franco assumiu o poder depois de uma guerra civil dura na Espanha, né, entre os republicanos e os nacionalistas, e estava todo mundo armado depois da guerra civil. O que foi a primeira coisa que o Franco fez? Ele começou a implementar uma medida para desarmar a população civil para poder implementar a ditadura dele. Claro, União Soviética, o governo do Stalin, foi um dos grandes regimes totalitários, talvez o mais sangrento da história, aí, junto com o do Mao, né? Stalin também foi outro que restringiu a posse de membros até de todas as forças, menos as forças policiais, que é uma coisa parecida com o que a legislação brasileira tenta fazer, militares e policiais. Então, o governo chegou ao ponto, no regime do Stalin, de ir à casa das pessoas tomar as armas das pessoas. Aí você tem o Mao Zedong,
Quando eles tomaram o poder na China em 49, também depois de uma guerra civil, desarmaram toda a população. Você pega o Camboja, né, do Khmer Vermelho, o Pol Pot, em 75, também começou a desarmar a população quase que imediatamente, confiscou as armas e impediu a população civil de ter arma. Fidel Castro, em 59, eles começaram o controle de armas contra o povo cubano. Mesma coisa, confisco de arma, posse restrita, só membros do exército e da polícia podem ter armas. Se você for olhar mais perto de casa, né, Hugo Chávez, em 2002, teve uma tentativa de golpe ali contra o Chávez, em grande parte com uma população civil armada, e o que o Chávez fez depois disso? Começou a implementar política para controlar a distribuição e posse de arma. Em 2012, eles aprovaram a lei para o desarmamento e o controle de armas e munições, que foi o estatuto do desarmamento deles, com cotas rígidas para você ter armas, munição, tudo muito restrito. Na Nicarágua, você pega a Nicarágua, logo depois da Revolução Sandinista, houve restrição à posse de armas. Depois o Ortega aumenta essas restrições. Então eu peguei aqui, só fui lembrando regimes ditatoriais aqui na minha cabeça e fazendo anotações e lembrando, esse regime aconteceu isso, e eu não consegui achar, não consegui me lembrar. Posso falar aqui, Coreia do Norte. Coreia do Norte é um exemplo interessante também, porque a Coreia do Norte antes estava sob ocupação japonesa, e olha que loucura, que não importa a cor política ou etnia, o que é que seja. Quando o Japão ocupou a Coreia, no caso não era ainda a Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Quando o Japão ocupou a Coreia, ali na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o próprio Japão implementou uma política de desarmamento contra os coreanos. Quando o Kim, não o Paim, o ditador da Coreia, chega ao poder, ele se aproveita das restrições impostas pelos japoneses e implementa a sua ditadura. No final das contas, eu estou aqui lembrando de cabeça e falando algumas também, no final das contas, não consegui me lembrar de nenhuma ditadura que tenha sido implementada sem antes o desarmamento da população. Não significa que toda vez que a população é desarmada é implementada uma ditadura. Mas, sem dúvida nenhuma, toda vez que uma ditadura é implementada, antes a população é desarmada. O que dá para dizer é o seguinte, que os pais fundadores dos Estados Unidos, quando fizeram a segunda emenda, que dá ao cidadão o direito de ter e portar armas, quando eles fizeram isso, o que eles estavam criando era um anticorpo, era um sistema de defesa para impedir a implementação de ditaduras. Está coberto de razão o presidente Bolsonaro, irretocável o comentário dele.